Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, sabadão, dia 1º de novembro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 12 jogos e no final do vídeo vai ter bilhete pronto, bilhete de alavancagem e no finalzinho o nosso bingo da rodada, tá galera? Como a gente vai ter muitos jogos aí, eu vou estar deixando esse bingo no finalzinho para vocês, tá show? Vamos iniciar mais um mês, né galera? Vamos iniciar aí o mês de novembro, que possa ser um mês muito lucrativo para todos nós e principalmente um mês muito abençoado para você e para toda a sua família, tá galera? E antes de mais nada aí, já vou pedindo a ajuda de vocês para deixar o like aqui no vídeo, que é muito importante, tá galera? O seu like aí vai fortalecer demais o meu trabalho aqui no YouTube e também vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo útil e entregar para mais pessoas, né? Então, quanto mais like o vídeo tem, mais importante aí para poder ajudar no meu trabalho, tá? Então vamos tentar pegar 500 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal Bet Green, tá show, galera? Lembrando que tem grupo VIP, tá? Você aí que sempre está comentando aí sobre o grupo VIP e tudo mais, o número do meu zap vai estar na descrição desse vídeo. É só você clicar aí no ver mais aí que vai aparecer meu número aí na descrição desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, interesse, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível, tá show, galera? E vamos ao que interessa, né? Como a gente vai ter bastante jogos, eu já vou iniciar aqui para o vídeo não ficar longo, que eu sei que vocês odeiam, tá, galera? E vamos começar falando do nosso primeiro jogo aqui, que é o Campeonato da Noruega Elite, né? Jogo da primeira divisão aí. A gente vai ter o Vålerenga jogando em casa contra o Bodø Glimt. Esse jogo que acontece meio-dia, válido pela rodada 27. E na classificação a gente vai ver, né? O time do Bodø Glimt, líder do campeonato aí, vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas, está com 61 pontos. E do outro lado aí a gente tem o time da casa, que é o Vålerenga, em sexto lugar com 37 pontos. Né? Uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa bem frágil, né? Sofre gol quase todo o jogo. A gente vai ver aqui também um confronto direto que é importante, né? O Bodø Glimt venceu os últimos 5 jogos, né? E sempre batendo aí, por exemplo, o mais de 2 gols e meio na partida, tá, galera? E nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente. Vai ser um jogo aberto com muitos gols e a gente pode estar pegando aí a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida. E a segunda opção a gente pega fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Bodø Glimt. Agora, nosso próximo jogo aqui também da Noruega, só que agora a segunda divisão, né? A gente vai ter aqui o jogo entre Kongsvinger, uma equipe que está em segundo lugar no campeonato, tentando buscar o acesso, contra o Lillestrøm, né? Que já garantiu o acesso e já é campeão, né? Cá entre nós aí, 20 pontos de diferença, já é campeão. Meio-dia esse jogo, válido pela rodada 29, e a gente vai ver na classificação, né? Como falei para vocês, o Lillestrøm líder do campeonato de 74 pontos e o segundo colocado aí é o Kongsvinger, que é o time da casa aí nesse confronto, que está com 53 pontos, né? Vai tentar aí garantir essa segunda posição para conseguir o acesso direto, né? Lembrando que como o Lillestrøm já garantiu o acesso, sobrou apenas essa segunda posição, né? O primeiro e o segundo já vai direto para a primeira divisão, enquanto o terceiro, quarto, quinto e sexto vai para os playoffs para decidir quem é a terceira equipe que vai subir, né? Então, o Kongsvinger tem muito mais motivo para tentar buscar a vitória do que o próprio Lillestrøm. A única diferença aqui que vale ressaltar é que o Lillestrøm ainda não perdeu, né? Então vai tentar manter aí esse 100% de aproveitamento, né? 100% não, né? A invencibilidade. Confronto direto, o Lillestrøm venceu 4 vezes, o Kongsvinger venceu uma, né? Então, assim, favoritismo total aí pro Lillestrøm, né? E, na minha opinião, tem chance de vencer, tá? Mas, como eu falei para vocês, é um jogo muito mais importante pro Kongsvinger do que pro Lillestrøm, né? Então, aqui a gente vai pegar a primeira opção, o mais de 2 gols e meio na partida, tá? O mercado de gols aqui acaba sendo mais interessante, na minha opinião. E a segunda opção, a gente pode pegar aqui um ambos marcam. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 3-1 Lillestrøm, tá? Acredito que o time vai buscar aí essa invencibilidade, né? Ser campeão invicto. Agora o campeonato da Turquia, né? A gente vai analisar aqui a Superliga, primeira divisão. Vamos ter o Galatasaray jogando em casa. A internet aqui tá uma benção, tá, galera? Galatasaray jogando em casa contra o Trabzonspor, né? Primeiro contra o segundo colocado. 2 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 11. A gente vai ver o Galatasaray líder com 28 pontos, ainda não perdeu, né? 9 vitórias e um empate, campanha aí ótima nesse início. E o Trabzonspor, segundo colocado aí, 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas, também vai fazendo um ótimo início, por sinal. Confronto direto, galera. Confronto direto aqui, o Galatasaray venceu os últimos 5 jogos, né? O mais recente aí foi no meio do ano agora, pela Copa da Turquia, onde o Galatasaray venceu lá na casa do Trabzonspor por 3-0, né? Então, assim, pelo elenco que tem e pela campanha que vai apresentando, o Galatasaray é favorito demais, tá? Então, primeira opção, casa vence, Galatasaray para vencer. E a segunda opção, a gente pega mais de 2 gols e meio na partida.
Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Galatasaray. Agora vamos aqui para o campeonato alemão Bundesliga, vamos ter aqui Bayern de Munique contra Bayern Leverkusen, né? Confronto aí do Bayern. Aí a gente vai ter aqui o Bayern de Munique jogando em casa, 2h30 da tarde esse jogo, válido pela 9ª rodada. E o Bayern de Munique tá on fire, né, galera? 8 jogos e 8 vitórias, né? 100% de aproveitamento aí, 24 pontos. Melhor ataque do campeonato, melhor defesa, melhor saldo de gol. Então, assim, é a equipe que vai brigar aí para ser campeão, se bobear até invicto, né? Assim como é o caso lá do Lillestrøm na segunda divisão, né? O Bayern de Munique aí vai buscar esse título aí de forma invicta e é bem provável de conseguir, tá? Pelo elenco que tem, pelo futebol que está demonstrando. Leverkusen, por sua vez, vem de uma sequência muito boa, né? 4 vitórias seguidas aí no campeonato alemão, 17 pontos em 5º lugar. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver 2 vitórias do Bayern de Munique, 1 vitória do Leverkusen e 2 empates, tá, galera? Então aqui, galera, a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa -1 handicap asiático, tá? Bayern de Munique vai vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção a gente pega mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Bayern de Munique. Agora vamos aqui para um jogo bem interessante na Premier League, né? Um clássico, né? A gente vai ter o Tottenham jogando em casa contra o Chelsea, 2h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 10, tá? E a gente vai ver até o momento o Tottenham em terceiro lugar com 17 pontos, né? 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E o Chelsea, por sua vez, aí oscilando nesses últimos jogos aí, pelo menos na Premier League, né? 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, né? É uma equipe que está com um ataque efetivo, né? 17 gols marcados, uma média de 2 gols aí, arredondando, né? 2 gols por partida, mas sofreu gol quase em todo jogo, né? 2-1 perdeu aqui ganhou 3-0, 2-1, 3-1, 2-1. Então, assim, o ambos marcos aí tem batido na maioria dos jogos do Chelsea, né? E do outro lado a gente tem o Tottenham também aí, que vai apresentando um bom futebol e está com uma defesa mais sólida do que do Chelsea, por incrível que pareça, né? Mas se a gente for pegar aqui, galera, o confronto direto, a gente vai ver que o Chelsea venceu 4 vezes e o Tottenham só venceu 1, né? Então tem esse tabu aí pro Tottenham tentar quebrar, né? A última vitória do Tottenham foi lá em 2023, né? Quase 3 anos atrás. Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica ambos marcam, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Chelsea. Agora vamos aqui para o campeonato francês Ligue 1. Vamos ter aqui o Mônaco jogando em casa contra o Paris FC. Jogo que acontece 3 horas da tarde. Jogo, na minha opinião, onde eu vejo o favoritismo do Mônaco, tá? O Mônaco aí vem apresentando um bom futebol. Os últimos jogos aí conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É vice-líder do campeonato com 20 pontos, né? Ficando apenas 1 ponto atrás aí do seu rival, que é o PSG, né? O Paris Saint-Germain. E a gente tem aqui o Paris FC, né? Que é o visitante aqui nesse confronto, que está em 12º lugar com 11 pontos. 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. A gente vai ver aqui confronto direto, né? Confronto direto teve apenas um jogo aí que foi um amistoso lá em 2015, ficou um 0-0. Não costuma ter muito confronto aí pelo jeito aí, especialmente que essa equipe estava na 4ª divisão, depois foi para a 3ª, foi subindo e está aí na 1ª divisão tentando pelo menos se manter, né? Mas aqui eu acredito que vai bater a lógica, tá? Primeira opção, casa vence, Mônaco para vencer, na minha opinião é a lógica aqui desse jogo, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que vai ser jogo movimentado aí, e no primeiro tempo a gente vai assistir um gol pelo menos nesse jogo. Possível placar, eu vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 pro Mônaco, tá? Lembrando que o último jogo do Mônaco aí 5-3, né? 8 gols aí na partida. Agora vamos aqui pro próximo jogo, Brasileirão Série A. A gente vai ter um joguinho interessante aqui pro Cruzeiro tentar manter viva a esperança de título, né? Vai estar jogando em casa contra o Vitória, 4 horas da tarde esse jogo. Vamos ver aí se o Cruzeiro consegue vencer. E Palmeiras aí perdeu, empatar para o Juventude, e o Flamengo perdeu, empatar para o Sport, que é bem difícil, né? Mas o Cruzeiro vai ter que fazer seu serviço de casa aí, que é vencer esse confronto contra o Vitória, né? A equipe está em terceiro lugar com 57 pontos, enquanto o Vitória está tentando sair da zona do rebaixamento, né? Tá com 31 pontos, chegou até a ter uma sequência de 2 vitórias seguidas aqui contra Santos, contra Bahia. Aí no último jogo acabou perdendo para o Corinthians por 1-0, né? Acabou quebrando a sequência. Eu, particularmente, vejo favoritismo total aqui pro Cruzeiro vencer, tá, galera? Confronto direto, se a gente for dar uma olhada aí, 1 vitória de cada um e 3 empates, né? Costuma bater muitos empates, né? Tem um equilíbrio, mas pelo momento aí, pelo elenco que tem, o Cruzeiro é favorito demais, especialmente em casa. Então, a primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Cruzeiro. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, primeira divisão, né? Vamos ter aqui o líder do campeonato, Feyenoord, jogando em casa contra o Volendam.
4 horas da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada na classificação aí. O Feyenoord, 25 pontos, acabou perdendo no último jogo, né? Acabou perdendo no clássico aí pro PSV, 3-2. Mas continua sendo o líder aí por conta do saldo de gol, né? Que é melhor do que o PSV, né? Era um confronto direto, não poderia perder, mas ainda está na liderança, né? Do outro lado a gente tem o Volendam que está lá embaixo, em 13º lugar, 10 pontos até o momento, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. No último jogo até conquistou aí uma vitória importante contra o Heracles, mas cá entre nós, Heracles, o último colocado. Teve uma vitória também contra o Zoli, né? Então, assim, as 2 vitórias contra equipes aqui de baixo, né? E agora pegando uma equipe forte igual o Feyenoord, acredito que é favoritismo total aí pro time da casa vencer. Confronto direto aqui, o Feyenoord venceu 3 vezes, o Volendam venceu uma e teve um empate, né? Então aqui, galera, a primeira opção, casa vence no primeiro tempo e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Feyenoord. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol. Vamos ter aqui o Real Madrid jogando em casa contra o time do Valência. 5 horas da tarde esse jogo. A gente vai ver na classificação aí, Real Madrid é líder do campeonato, né? Isso após vencer o clássico aí contra o Barcelona, né? Então conseguiu abrir uma vantagem de 5 pontos aí para o seu rival, que é importante. Até o momento 9 vitórias e uma derrota apenas, né? 27 pontos. E do outro lado a gente tem aí o Valência que está na zona do rebaixamento com 9 pontos, né? 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Equipe que, se não melhorar bastante, aí vai brigar para não ser rebaixado, infelizmente, tá, galera? Vamos dar uma olhada aqui no confronto direto, né? Confronto direto, Real Madrid venceu 2 vezes, Valência venceu 2 e teve um empate, né? Então, assim, tem um equilíbrio? Tem, mas no momento o Real Madrid é bem mais interessante, especialmente depois dessa vitória no clássico contra o Barcelona, além da vitória na Champions contra a Juventus, tá? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa mais de 1,5 gol, tá? Real Madrid para marcar 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pode arriscar casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Real Madrid. Agora vamos ter aqui Campeonato Inglês, Premier League, jogo entre Liverpool, que cá entre nós está numa fase bem ruim, né? Vai estar enfrentando o Aston Villa, que é uma equipe chata, 5 horas da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver o Liverpool, galera. O Liverpool simplesmente aqui em 7º lugar, 15 pontos, com 4 derrotas seguidas na Premier League, tá? Perdeu para o Crystal Palace, perdeu para o Chelsea no Clássico, perdeu para o Manchester United no Clássico, e no último jogo perdeu mais uma vez para o Brentford. Já o Aston Villa vem de 4 vitórias seguidas, né? Então, assim, a gente tem totalmente o oposto aqui do momento, né? O Aston Villa com 15 pontos aí, podendo chegar a 18, pegar aí a vice-liderança do campeonato, né? Ou pelo menos igualar a pontuação do vice colocado aqui, que é o Bournemouth. E a gente vai ver aqui confronto direto, né? Confronto direto, o Liverpool venceu 2 vezes e teve 3 empates. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar por segurança é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, tá? Acredito que o Liverpool vai quebrar essa sequência negativa aí, pelo amor de Deus, né? Mas não seria surpresa um empate com gols também não, tá? Mas eu vou arriscar 2-1 Liverpool. Agora vamos aqui pro Brasileirão, né? Os 2 últimos jogos aqui são jogos do Brasileirão Série A. A gente vai ter o Mirassol que vai estar na Libertadores, tá, galera? Mirassol na Libertadores na próxima temporada, enfrentando o Botafogo aí, que também tá brigando para pegar uma Libertadores na próxima temporada. 6 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Mirassol, e já vou mostrando para vocês aqui, ó, logo de cara, Mirassol em casa não perdeu, tá, galera? 10 vitórias, 5 empates aí, campanha muito boa do Mirassol em casa. Na classificação geral, a equipe está em 4º lugar com 55 pontos, tá? 6 pontos de vantagem para cima do Bahia. Aí tem aqui 8 pontos de vantagem, 8 não, né? 7 pontos de vantagem para cima do time aqui do Fluminense. Não, são 8, né? 8 pontos de vantagem aqui para cima do Fluminense e 8 pontos para cima do Botafogo, né? Então, assim, vencendo esse jogo, ele já abre uma vantagem aí pro Botafogo. Então, assim, na pior das hipóteses, ele vai pegar uma pré-Libertadores aí, o time do Mirassol, tá, galera? O Botafogo vai tentar buscar essa vitória para poder subir, né? Entrar aqui na 5ª posição, mas não vai ter tarefa fácil não, tá? Se a gente for pegar aqui o primeiro jogo aí, ficou em 3-3 no primeiro turno. Esse jogo aqui, não sei se vocês lembram, o Botafogo abriu 3-0. Eu estava comprando pão na padaria e quando eu cheguei em casa, o Botafogo já tinha tomado empate, tá? Na hora que eu estava na padaria comprando pão, estava 3-0. Quando eu cheguei em casa, estava 3-3. Foi um troço muito relâmpago. Então, é uma equipe chata, é uma equipe que está numa sequência magnífica. E a gente vai pegar aqui, galera, a primeira opção, a dica mais de 1,5 gol na partida, tá? Acredito que o mercado de gols aqui é excelente. E a segunda opção, a gente pega casa vence com empate anula, tá? Mirassol com empate anula. Ou se for botar no bilhete, até Mirassol ou empate, né? Casa ou empate.
empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Mirassol. E agora nosso último jogo, a gente tem aqui Flamengo e Sport, né? Confronto aí de dois rubro-negro. A gente vai ter o Flamengo jogando em casa, conseguiu uma ótima classificação aí para cima do Racing, né? Que era forte candidato para chegar na final também. E acabou aí eliminando o Racing, vencendo seu jogo em casa por 1-0. E no jogo na Argentina segurou o 0-0 se classificando. E vai ter Flamengo e Palmeiras na final para a surpresa de 0 pessoas, né? Era uma final bem prevista aí, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo vai estar tentando buscar essa vitória aí, que teoricamente é fácil, né? Se a gente for falar assim, a vitória é fácil, para poder chegar aí e pegar a liderança de forma momentânea. E aquilo, né? Pegar uma liderança de forma momentânea e torcer para o Palmeiras perder ou empatar aí contra o Juventude, né? Então não é tarefa tão fácil, mas o Flamengo tem que fazer pelo menos o serviço de casa aí, que é vencer o Sport, que cá entre nós já está rebaixado, né? Sport com 17 pontos em último lugar. Só um milagre para não ser rebaixado, mas cá entre nós já está rebaixado, né? E o próprio diretoria já falou que já está com planejamento para a próxima temporada na Série B, né? Então, assim, é jogo para o Flamengo vencer, né, galera? A gente vai ver aí que no confronto direto o Flamengo venceu 4 vezes e empatou uma, que foi no primeiro turno em 2021, por sinal, aí fora de casa, né? Jogar lá na casa deles é chato. Mas mesmo assim, em 2021 o Flamengo conseguiu um empate, né? A última vez que o Flamengo perdeu para o Sport foi lá em 2017. Então, assim, tem bastante tempo, tem um tabu para quebrar. E aqui, acredito que não tem muito o que inventar, né? Primeira opção aqui, casa vence no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 1,5 gols para o Flamengo, tá? Casa mais de 1,5 gols. Flamengo para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Flamengo. Talvez um 3-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado, sabadão aí com muitos jogos, como vocês podem ver. E agora eu vou estar deixando para vocês os bilhetes, tá, galera? O bilhete da rodada, depois tem a alavancagem, no finalzinho o nosso bingo. E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o nosso bilhete desse sabadão, a gente pegou aqui 3 jogos. O primeiro jogo, Campeonato Alemão, jogo entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, a gente pegou vitória do Bayern de Munique. Segundo jogo, Brasileirão Série A, Cruzeiro e Vitória, a gente pegou vitória do Cruzeiro. E o terceiro jogo também do Brasileirão, Mirassol e Botafogo, a gente pegou o Mirassol para marcar um gol, independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd total aqui, galera, de 2,21. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$221,52. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Campeonato da Turquia, Galatasaray e Trabzonspor. A gente pegou Galatasaray vence com empate anula para dar aquela garantia extra, né? Aí segundo jogo, Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. A gente colocou o Bayern de Munique para marcar 2 gols na partida, independente do resultado final, tá? 2 gols ou mais. E o terceiro jogo, Campeonato Francês Ligue 1, jogo entre Mônaco e Paris FC, a gente pegou aqui o mais de 1,5 cartão na partida. No caso, para bater 2 cartões na partida ou mais, tá? No final, a gente teve uma odd de 1,57, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$157,50. Esse nosso bilhete de alavancagem, eu acredito que tem 90% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora eu vou estar deixando a seguir o nosso bingo da rodada, tá, galera? E o nosso bingo ficou assim, ó. Nesse bingo da rodada eu selecionei 5 jogos e os 5 jogos a gente pegou aí o mercado de ambos marcam, tá, galera? Ficou um bilhete um pouco mais arriscado, porém gerou uma odd muito boa de 8,47, tá? Aí o primeiro jogo que a gente pegou aqui, campeonato norueguês, primeira divisão elite, né? Vålerenga e Bodø/Glimt, ambos marcam. Aí segunda divisão da Noruega, Kongsvinger e Lillestrøm, ambos marcam. Aí o outro jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, Tottenham e Chelsea, clássico, ambos marcam. Liverpool e Aston Villa, a gente pegou ambos marcam também. E o último jogo, Mirassol e Botafogo pelo Brasileirão, a gente botou ambos marcam também, né? Então 5 jogos aí com o mercado de ambas equipes para marcar um gol. No final a gente teve essa odd de 8,47, ficou uma odd muito top na minha opinião. E como eu falei, é um bilhete que está um pouquinho mais difícil, mas não está impossível de bater, tá, galera? E sempre lembrando que bingo é para a gente colocar valor baixo, aquele famoso troco do pão. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, dos bilhetes que eu deixei. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu deixei para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. Quem puder também, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais.
Assim eu vou ficar muito agradecido e esse conteúdo vai estar chegando para mais pessoas, né? Então, outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que é muito importante para mim e para o meu trabalho, tá show? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse sabadão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!